Olá, vamos comentar o artigo 1792 do Código Civil? Bora lá? Onde estamos aqui? Código Civil, parte especial, livro 5 do Direito das Sucessões, Sucessão em Geral, capítulo 2 da herança e de sua administração. A literalidade do 1792 diz o seguinte: o herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança. Incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que o excuse, demonstrando o valor dos bens herdados. Esse artigo do Código Civil tem a sua correspondência lá no 1796, tá? Que diz que o espólio responde pela dívida do falecido, mas feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe couber. Que está lá no 1796. Beleza. E o que a gente está falando aqui é a insolvência do espólio, né? E o ônus da prova do excesso do passivo. Na verdade, a insolvência é do falecido, tecnicamente, né? Mas a gente já falou sobre isso. Não há um cuidado muito grande entre falecido e espólio, aí, tanto na lei quanto em livros de doutrina e jurisprudência, mas enfim. Ah, e aqui a gente tem o que a gente chama de benefício de inventário, né? Interessante isso aqui. Princípio do recebimento da herança sob benefício de inventário, ou simplesmente benefício de inventário. É um privilégio concedido pela lei ao herdeiro e que consiste em admiti-lo na herança do decujus sem obrigá-lo aos encargos além das forças da mesma herança. Então é isso que se chama benefício de inventário. E aqui é interessante a gente fazer uma observação. Olha só, função do inventário. Para que serve o inventário? O inventário ele não serve para transferir aos herdeiros os bens do falecido. A gente já falou sobre isso. Quando que transmite? Na data do óbito. Ele serve, a função primordial dele é descrever os bens recebidos por herança e os apartar dos demais bens que já pertenciam ao herdeiro quando da morte do decurso. Essa prova, prova de quê? Prova do que recebeu e do que já tinha antes da morte do falecido, é importante por causa das dívidas do falecido. Então precisa enxergar que existem dois patrimônios, tem o patrimônio do falecido e o patrimônio do herdeiro. E esse benefício de inventário serve para isso. Olha, deixa eu te falar, o patrimônio de um o patrimônio do herdeiro é um, do falecido é o outro. E aí o próprio artigo fala, olha, se tem um inventário demonstrando o valor dos bens direitinho, não precisa fazer nada, já está pronto. Só que aí ele fala de um ônus probatório. Fala assim, olha, não tem um inventário. Eu sou credor do falecido. E para mim esse herdeiro está escondendo, ele pegou bem e não. E ele está falando que é dele, não é. E aí nesse caso que se fala, olha, vai ter que fazer a prova aí, porque não tem inventário. Inclusive é uma das situações que se faz o tal do inventário negativo. Fala assim, nossa, eu vou fazer um inventário negativo. Fala assim, não tem bens. E aí não tem bens, certidão negativa de bens em nome do falecido. Tá, não tem bem no nome do cara, ele não tem nada. E aí o credor, não, beleza, não tem bem, então não tem como eu cobrar nada. Então o herdeiro não responde com seus bens pelas dívidas do morto, né? O espólio, que é a herança em juízo, o espólio é que paga as dívidas do morto. Né? A gente tem a massa lá do patrimônio representada pelo espólio, o que tiver dentro do espólio é o que vai pagar as dívidas do falecido. Ah, não tem, passou. Então sinto muito, não tem patrimônio. Então, isso é importante. O que é inventário? O que significa isso? O inventário, o inventário partilha, como é que é? Inventário é listar bens, direitos, créditos, inclusive a minha ação também, porque você tem que listar ela lá para separar ela. Então o inventário você vai listar bem, vai listar direitos, créditos, inclusive a minha ação, vai listar ali os débitos. Porque aí no final você vai separar, ó, deixa eu tirar a minha ação, tá? E agora? Vamos pagar as dívidas do falecido, tá? E o que sobrou? Agora aqui é a parte positiva da herança, o ativo, é aquela coisa que vai realmente ser transmitida para os herdeiros. E para isso que serve o inventário. Inventariar, listar.
né, listar bens, direitos, créditos, débitos. E aí eu faço toda essa conta, tiro a minha ação, pago quem está devendo e aí eu vou dividir a herança. E justamente nesse exercício de fazer essa matemática do que realmente é crédito e o que é débito, aí sim eu vou conseguir enxergar o que vai ser, o que vai ter que ser pago aí. Então o inventário é muito importante por causa disso. Se não tiver inventário, o cara é credor e ele não vê outra forma, ele vai meio falar, olha, você é herdeiro, e aí? Não tinha nada? E aí, nesse caso, a lei fala, incumbe a prova do excesso a esse herdeiro para não ter essa confusão patrimonial, certo? Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro esse artigo aqui. Muito obrigado pelo seu tempo, pela paciência em nos ouvir. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.